Orbitais híbridos sp2 e sp3. Quando misturamos certo número de orbitais atômicos, obtemos o mesmo número de orbitais híbridos. Cada um desses orbitais híbridos é equivalente aos outros, mas apontam em direção diferente. Assim, misturando um orbital 2s e um orbital 2p, temos como resultado dois orbitais híbridos sp equivalentes, que apontam em sentidos opostos, como vimos na última videoaula. Outras combinações possíveis de orbitais atômicos podem sofrer hibridização para obter diferentes geometrias. Os orbitais híbridos sp2 são formados com um orbital s e dois orbitais p. Consequentemente, resta um orbital p não hibridizado. Os grandes lobos dos orbitais híbridos sp2 encontram-se em um plano trigonal. Todas as moléculas com arranjos trigonais planos têm orbitais sp2 no átomo central. No BF3, por exemplo, um elétron 2s do átomo de boro pode ser promovido para um orbital 2p, vazio. Misturando-se o orbital 2s com dois orbitais 2p, há o resultado de três orbitais híbridos sp2 equivalentes. Os três orbitais híbridos sp2 localizam-se no mesmo plano, afastados em 120 graus. Os lóbulos maiores dos orbitais híbridos apontam em direção aos vértices de um triângulo equilátero. Eles são usados para fazer três ligações equivalentes com os três átomos de flúor, levando a geometria trigonal plana do BF3. Um orbital s pode também se misturar com os três orbitais p no mesmo subnível. Por exemplo, o átomo de carbono em CH4, o metano. Forma quatro ligações equivalentes com os quatro átomos de hidrogênio. Cada orbital híbrido sp3 tem um lóbulo grande que aponta em direção aos vértices de um tetraedro. O ângulo entre os grandes lóbulos é de 109,5 graus. Todas as moléculas com arranjos tetraédricos são hibridizadas sp3. Esta figura representa a formação de quatro orbitais híbridos sp3, apontando para os vértices de um tetraedro a partir de um conjunto de um orbital s e três orbitais p. A noção de hibridização é usada de maneira similar para descrever as ligações em moléculas com pares de elétrons não ligantes. Na água, H2O, por exemplo, o arranjo ao redor do átomo de oxigênio central é aparentemente tetraédrico. Assim, pode-se imaginar que os quatro pares de elétrons ocupem orbitais híbridos sp3. Dois desses orbitais contêm pares de elétrons não ligantes, enquanto os outros dois são usados para formar ligações com os átomos de hidrogênio. A ligação na água pode ser entendida como uma hibridização sp3 dos orbitais em oxigênio. Dois dos quatro orbitais híbridos superpõem-se com um orbital 1s do hidrogênio, para formar ligações covalentes. Os outros dois são ocupados por pares de elétrons não ligantes. Hibridização envolvendo orbitais d. Uma vez que existem apenas três orbitais p, os arranjos octaédricos e de bipirâmide trigonal devem envolver os orbitais d. Os átomos no terceiro período e períodos subsequentes podem usar orbitais d para formar orbitais híbridos. A mistura de um orbital s, três orbitais p e um orbital d leva a 5 orbitais híbridos sp3d. Esses orbitais híbridos estão direcionados para os vértices de uma bipirâmide trigonal. Similarmente, a mistura de um orbital s, 3 orbitais p e 2 orbitais d fornece 6 orbitais híbridos sp3d2, que estão direcionados para os vértices de um octaedro. Observe que o arranjo da teoria de repulsão dos pares de elétrons no nível de valência determina a hibridização. Resumo: os orbitais híbridos fornecem um modelo conveniente para usar a teoria de ligação de valência para descrever as ligações covalentes em moléculas, cujas geometrias estão em conformidade com os arranjos previstos pelo modelo da repulsão dos pares de elétrons no nível de valência. A imagem de orbitais híbridos tem valor previsível limitado, isto é,
não podemos dizer de antemão que o átomo de nitrogênio na amônia NH3 usa orbitais híbridos sp3. Quando sabemos a geometria molecular, entretanto, podemos empregar a hibridização para descrever os orbitais atômicos usados pelo átomo central na ligação. Os seguintes passos permitem-nos determinar os orbitais híbridos usados por um átomo na ligação. Primeiro, desenhe a estrutura de Lewis para a molécula ou íon. Determine o arranjo usando o modelo da repulsão dos pares de elétrons no nível de valência. Especifique os orbitais híbridos necessários para acomodar os pares de elétrons com base em seu arranjo geométrico. Esses passos estão ilustrados nesta figura, que mostra como a hibridização empregada pelo nitrogênio em NH3 é determinada. Os orbitais híbridos usados pelo nitrogênio na molécula de amônia NH3 são previstos primeiro desenhando a estrutura de Lewis. Usa-se depois o modelo da repulsão dos pares de elétrons no nível de valência para determinar o arranjo e, a seguir, especificar os orbitais híbridos que correspondem à geometria. Nesta tabela, podemos visualizar o conjunto de orbitais atômicos utilizados, o conjunto de orbitais híbridos formados e a geometria da molécula. No BF2, por exemplo, foram utilizados os orbitais atômicos S e P, formando dois orbitais sp, produzindo um arranjo geométrico linear, num ângulo de 180 graus. No BF3, foram utilizados um orbital S e dois orbitais P, formando três orbitais híbridos sp2, num arranjo geométrico trigonal plano com ângulos de ligação de 120 graus. No metano, na amônia, na água ou no íon amônio, por exemplo, são utilizados os orbitais atômicos S e três orbitais atômicos P, formando assim quatro orbitais híbridos sp3, produzindo um arranjo geométrico tetraédrico com ângulos de ligação de 109,5 graus. No pentafluoreto de flúor, tetrafluoreto de enxofre e trifluoreto de bromo, são utilizados um orbital atômico S e três orbitais atômicos P e um orbital atômico D, produzindo 5 orbitais híbridos sp3d, formando um arranjo geométrico de bipirâmide trigonal, com ângulos de 120 graus e 90 graus. No hexafluoreto de enxofre, pentafluoreto de cloro, tetrafluoreto de xenônio ou no ânion hexafluorfosfato, são utilizados os orbitais atômicos S, 3 orbitais atômicos P e 2 orbitais atômicos D, produzindo 6 orbitais híbridos sp3d2, formando um arranjo geométrico octaédrico, com ângulos de 90 graus.